Bilionário em estado terminal encontra 4 gêmeas idênticas abandonadas na tempestade. E o que acontece desafia todas as leis da medicina. Um magnata de 70 anos com fibrose pulmonar avançada faz sua última viagem pela cidade quando encontra 4 meninas idênticas tremendo sob a chuva torrencial. O que começa como um ato de compaixão se transforma em um milagre médico que abala a comunidade científica e muda 5 vidas para sempre. Antes de continuar esta emocionante história, por favor, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias comoventes. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. A chuva castigava impiedosamente o plano piloto naquela noite de março. Os relâmpagos iluminavam intermitentemente a silhueta modernista da capital federal, enquanto os trovões faziam tremer as estruturas de concreto. No interior do Rolls-Royce blindado, que deslizava pelo eixo monumental, Olavo Cavalcanti observava a cidade que ajudara a construir com os olhos cansados de quem já vira tudo, mas ainda não estava pronto para partir. Senhor Cavalcanti, seus níveis de oxigênio estão caindo novamente, alertou Cecília Drummond, ajustando o concentrador portátil instalado no veículo. Esta umidade não é recomendável para sua condição. Olavo ignorou o comentário da enfermeira, como vinha fazendo há 2 anos, desde que a fibrose pulmonar terminal o condenara a uma contagem regressiva que nenhuma fortuna podia interromper. Continue, Nelson, ordenou ao motorista que o servia fielmente há mais de 3 décadas. Quero ver como os novos prédios do setor bancário estão suportando este temporal. Do banco do motorista, Nelson Queiroz assentiu silenciosamente, acostumado aos passeios noturnos do patrão. Estas excursões haviam se tornado mais frequentes nas últimas semanas, rituais de despedida de um homem que sabia estar vivendo seus últimos meses. Quando o veículo contornou a curva próxima a uma das mais exclusivas boutiques da cidade, algo captou a atenção de Olavo. Sob a marquise da loja, 4 pequenas figuras se amontoavam tentando se proteger da tempestade. "Pare o carro", ordenou subitamente. "Senhor Cavalcanti, está chovendo torrencialmente", protestou Cecília. "Em seu estado, qualquer exposição pode..." "Pare o carro agora, Nelson", repetiu Olavo, com a firmeza que construíra seu império imobiliário do zero e o transformara em um dos homens mais poderosos do Centro-Oeste. Quando o veículo encostou junto ao meio-fio, Olavo já tinha sua bengala de prata com cabo de marfim em mãos. Ignorando os protestos veementes de Cecília, abriu a porta e enfrentou a fúria da tempestade. A água gelada encharcou seu terno italiano em segundos, mas ele mal notou. Seus olhos estavam fixos nas 4 meninas idênticas que se encolhiam sob a proteção precária da marquise. Tinham aproximadamente 8 anos, com cabelos dourados colados aos rostos pálidos pela chuva e olhos de um azul profundo, arregalados de medo. Uma delas, aparentemente a mais corajosa, posicionava-se protetoramente na frente, segurando um pedaço de lona rasgada como um escudo improvisado. "Vocês estão perdidas?", perguntou Olavo, tentando suavizar a voz rouca pela doença. Nenhuma resposta. Apenas 4 pares de olhos azuis estudando-o com desconfiança. "Está muito frio aqui", continuou ele, aproximando-se lentamente. "Eu tenho um carro quentinho ali. Posso levar vocês para um lugar seguro." "Sempre dizem isso", murmurou a menina da frente, com sotaque que Olavo não conseguiu identificar. A resposta o surpreendeu. Ele estudou mais atentamente os rostos absolutamente idênticos, as roupas gastas e os sinais claros de quem estava há dias nas ruas. Algo naquela cena tocou uma memória profunda. Ele mesmo, décadas atrás, um órfão desconfiado de todas as promessas adultas. "Você tem razão em desconfiar", admitiu, ajoelhando-se com dificuldade para ficar na altura delas, ignorando a dor lancinante em seus pulmões. "Mas eu prometo que não vou machucar vocês." A menina continuou sustentando seu olhar, avaliando-o com uma maturidade perturbadora para sua idade. Em um gesto impulsivo, Olavo retirou o relógio Patek Philippe de ouro maciço do pulso. "Tome. Isto vale mais que um apartamento inteiro. Se eu não cumprir minha palavra, vocês podem vendê-lo e comprar o que precisarem."
As 4 meninas olharam para o relógio, depois novamente para ele, como se compartilhassem uma única mente. "Vocês têm nomes?" perguntou gentilmente. Após um momento de hesitação, a líder respondeu: "Eu sou Beatriz. Estas são minhas irmãs, Lívia, Clara e Elisa. Eu sou Olavo Cavalcante", apresentou-se, "e prometo que, a partir de hoje, vocês nunca mais precisarão se esconder da chuva." A chuva continuava caindo impiedosamente enquanto Cecília observava, atônita, seu paciente terminal conduzir 4 meninas encharcadas para dentro do veículo de luxo. Quando Olavo finalmente retornou ao carro, respirando com dificuldade visível, ela imediatamente ofereceu oxigênio suplementar, que ele recusou com um gesto irritado. "Nelson, para a mansão", ordenou, enquanto as meninas se acomodavam no espaço amplo, encolhidas como animaizinhos assustados. "Senhor Cavalcante", sussurrou Cecília, inclinando-se para que apenas ele ouvisse. "O senhor não pode simplesmente recolher crianças da rua. Existem procedimentos, autoridades..." "Pode haver procedimentos amanhã", cortou ele. "Hoje elas precisam de banho quente, comida e uma cama seca." Durante o trajeto para a mansão no Lago Sul, Olavo observava as 4 meninas. Eram absolutamente idênticas, como cópias perfeitas umas das outras. Apenas pequenos detalhes comportamentais as diferenciavam. Beatriz mantinha postura protetora, Lívia observava tudo com curiosidade intensa, Clara sorria timidamente, e Elisa, a que parecia mais frágil, mantinha-se completamente silenciosa. "Quanto tempo vocês estão nas ruas?" perguntou suavemente. 3 semanas, respondeu Beatriz. "Desde que a senhora nos deixou." "Que senhora?" "A que nos trouxe da Ucrânia. Ela disse que íamos para uma família nova, mas depois..." A voz de Beatriz falhou. "Ela disse que as pessoas não nos queriam mais. Mandou esperarmos enquanto buscava comida. Nunca voltou." Olavo sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Tráfico de crianças. Havia lido sobre essas redes que atuavam sob o disfarce de agências de adoção internacional. "Vocês têm documentos? Passaportes?" Beatriz balançou a cabeça negativamente. A senhora ficou com tudo. O carro finalmente entrou pelos portões imponentes da mansão Cavalcante, uma das mais luxuosas residências de Brasília. Enquanto o veículo percorria o caminho sinuoso pelo jardim impecavelmente cuidado, Olavo notou os olhares maravilhados das meninas para a estrutura modernista que se erguia à frente deles, com seus amplos janelões e linhas clean que faziam jus à arquitetura da capital. O que ninguém verbalizou, enquanto o carro estacionava sob a marquise da entrada principal, foi que Olavo Cavalcante acabava de trazer para sua casa 4 crianças completamente indocumentadas. Se o conselho administrativo de suas empresas ou seu sobrinho Renato descobrissem este capricho de um homem terminal, as repercussões seriam imediatas e severas. Mas nada disso importava para Olavo naquele momento. Enquanto guiava as meninas para dentro de sua mansão, apoiando-se pesadamente em sua bengala, ele sentia algo que não experimentava há décadas. Propósito. "Dona Zuleide", chamou, assim que entraram no hall monumental de mármore branco. A governanta, que servia a família Cavalcante há mais de 40 anos, apareceu prontamente, parando em choque ao ver as 4 meninas idênticas encharcadas no meio do precioso tapete persa. "Senhor Olavo, o que... Estas meninas precisam de banho quente, roupas secas e uma refeição substancial", interrompeu Olavo. "E prepare 4 quartos no corredor leste." "Sim, senhor", respondeu automaticamente Dona Zuleide, décadas de serviço sobrepondo-se à surpresa. Ela se aproximou das meninas com um sorriso gentil. "Venham comigo, pequenas. Vamos tirar essas roupas molhadas." Enquanto Dona Zuleide conduzia as meninas escada acima, Cecília se aproximou de Olavo, que agora respirava com dificuldade evidente. "O senhor precisa descansar agora", insistiu, preparando o equipamento de oxigênio. "Esta aventura já durou demais para sua condição." "Providencie roupas para elas amanhã", respondeu ele, ignorando a preocupação médica. "E ligue para Eduardo Mendonça, seu advogado." "A esta hora?" "Imediatamente", confirmou Olavo com aquele tom que não admitia contestação. "Diga-lhe que preciso dele aqui 1ª hora da manhã. Vamos iniciar um processo de adoção."
Cecília quase derrubou o equipamento médico. Adoção? Senhor Cavalcante, com todo respeito, o senhor não pode... Não posso o quê, doutora? A voz de Olavo, embora enfraquecida pela doença, carregava o peso de uma vida inteira de decisões inabaláveis. Não posso dar um lar a 4 crianças abandonadas? Não posso usar meus últimos meses para fazer algo que realmente importa? Enquanto subia lentamente as escadas rumo a seu quarto, apoiando-se pesadamente no corrimão, Olavo Cavalcante sentia algo estranho em seu peito. Por trás da dor constante da fibrose, uma sensação quase esquecida surgia. Algo que não experimentava desde que Helena, sua amada esposa, havia partido 3 décadas atrás, antes mesmo que pudessem ver a conclusão do primeiro edifício de seu império. Era esperança. O que ele não poderia imaginar enquanto se preparava para dormir naquela noite tempestuosa era que o encontro sob a marquise não apenas mudaria o destino daquelas 4 meninas abandonadas, mas desafiaria tudo o que a medicina moderna acreditava saber sobre sua condição terminal. Na manhã seguinte, o escritório de Olavo fervilhava com atividade incomum. Eduardo Mendonça, advogado renomado que representava os interesses dos Cavalcante há 2 décadas, analisava a situação com expressão grave, enquanto 2 assistentes tomavam notas e faziam ligações discretas. É uma situação extremamente complicada, Olavo, explicava, ajustando os óculos de armação italiana. 4 meninas sem documentação, aparentemente trazidas ilegalmente ao país, sem certidão de nascimento, sem passaportes válidos, sem qualquer registro oficial. São praticamente fantasmas para o sistema brasileiro. Olavo, que insistira em conduzir a reunião apesar dos protestos de Cecília, mantinha-se ereto em sua poltrona de couro, o concentrador de oxigênio discretamente posicionado ao lado. E quanto às impressões digitais, DNA, deve haver algum registro na Ucrânia. Possivelmente, mas levaria meses, talvez anos, para estabelecer essa conexão internacional. E mesmo assim, a burocracia da adoção no Brasil... Não tenho anos, Eduardo, interrompeu Olavo secamente. Tenho meses, na melhor das hipóteses. Quero essas meninas legalmente registradas como minhas filhas antes disso. O advogado suspirou, conhecendo bem a determinação inabalável de seu cliente. Vamos precisar de conexões no judiciário, no conselho tutelar, talvez até influência política. Use o que for necessário. Meus recursos estão à sua disposição. A conversa foi interrompida por um som inesperado, risadas infantis ecoando pelos corredores da mansão que há décadas conhecia apenas o silêncio e a formalidade. Pela porta entreaberta, Olavo vislumbrou as 4 meninas sendo conduzidas por Dona Zuleide para o jardim, vestidas com roupas improvisadas que claramente não haviam sido compradas para crianças. Precisaremos de roupas adequadas, murmurou, mais para si mesmo que para os presentes. Brinquedos, material escolar, assistência psicológica. Olavo, Eduardo inclinou-se baixando a voz. Você precisa considerar o que acontecerá com elas após sua partida. Seu sobrinho Renato é seu herdeiro legal. Você acha que ele aceitará 4 crianças adotivas, dividindo a fortuna Cavalcante? A menção ao sobrinho trouxe uma expressão de desgosto ao rosto do magnata. Renato Cavalcante, filho de seu falecido irmão, era um playboy de 45 anos que nunca trabalhou um dia sequer, vivendo apenas das generosas mesadas do tio enquanto aguardava ansiosamente sua herança. Meu testamento será alterado, declarou com firmeza. E quanto a Renato, ele terá que aceitar minha decisão. Enquanto a reunião continuava, as 4 meninas exploravam o vasto jardim da mansão, sob o olhar atento de Dona Zuleide. Para a governanta, que servira aos Cavalcante por mais tempo que qualquer outro funcionário, era como assistir a um milagre. A propriedade, silenciosa por décadas desde o falecimento de Dona Helena, ganhava vida novamente com vozes infantis. Beatriz, a líder natural, inspecionava metodicamente cada canto do jardim, como avaliando rotas de fuga. Lívia tocava as flores com fascínio, absorvendo cada detalhe visual. Clara sorria para os pássaros, apontando entusiasmada cada nova descoberta. E Elisa, a mais quieta, apenas observava tudo com olhos enormes e atentos, sem pronunciar uma palavra. Vocês gostam de suco de laranja?
perguntou Dona Zuleide, notando como as meninas, apesar do café da manhã substancial, ainda pareciam desnutridas. 4 cabeças idênticas assentiram em sincronia quase perfeita. Vou buscar para vocês. Fiquem aqui, onde posso vê-las da cozinha. Enquanto a governanta se afastava, Beatriz reuniu as irmãs em um círculo fechado. O que acham? Perguntou em ucraniano, língua que usavam entre si. Ele parece bom, respondeu Lívia. Tem olhos tristes, mas gentis. A casa é bonita, acrescentou Clara, e a comida é melhor que qualquer coisa que já comemos. Todas olharam para Elisa, que não falava havia quase um ano, desde o trauma que as separara de sua terra natal. Para a surpresa das irmãs, ela fez algo inesperado. Apontou para a janela do escritório onde Olavo conduzia sua reunião e depois colocou a mão sobre o próprio coração. Sim, concordou Beatriz, entendendo perfeitamente o gesto. Ele está doente, muito doente. As 4 olharam em silêncio para a janela, como se pudessem ver através das paredes da mansão, direto para o homem que as havia resgatado na tempestade. Talvez, começou Clara hesitantemente, talvez possamos ajudá-lo como a avó nos ensinou. Beatriz franziu o senho, considerando a ideia com a seriedade de alguém muito mais velho. Vamos observar mais. Precisamos ter certeza antes. Quando Dona Zuleide retornou com uma bandeja de sucos e biscoitos caseiros, encontrou as 4 meninas sentadas comportadamente no gramado, como se nunca tivessem se movido. O que ela não percebeu foi a troca de olhares significativos entre elas, uma comunicação silenciosa que ia muito além das palavras. De volta ao escritório, Olavo finalizava os planos imediatos com Eduardo. Quero um investigador particular discreto para rastrear a origem dessas meninas, instruía. Descobrir quem as trouxe ao país, para quem seriam entregues. E quero a melhor escola particular de Brasília, pronta para recebê-las assim que tivermos documentação básica. E quanto ao conselho tutelar, eles certamente serão notificados. Prepare uma residência temporária no meu nome, mobilada com equipe completa, governanta, segurança, tutores. Se o juizado exigir que as meninas fiquem sob custódia do Estado enquanto o processo corre, quero que seja em um ambiente que eu possa controlar. Eduardo assentiu, admirado mais uma vez com a capacidade estratégica de seu cliente. Mesmo à beira da morte, Olavo Cavalcante pensava vários passos à frente. Uma última coisa, acrescentou o magnata, enquanto o advogado se preparava para sair. Inicie o processo para a criação de uma fundação. Quero chamá-la Fundação Helena Cavalcante. Uma fundação? Eduardo ergueu as sobrancelhas. Pensei que tínhamos decidido que suas contribuições filantrópicas continuariam anônimas através dos canais existentes. Isto é diferente, explicou Olavo, olhando pela janela onde podia ver as 4 meninas no jardim. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre legado. Um propósito maior para tudo o que construí. Naquela noite, após um jantar onde as meninas demonstraram maneiras surpreendentemente refinadas para crianças que estiveram nas ruas, Olavo as conduziu pessoalmente ao corredor leste, onde 4 quartos adjacentes haviam sido preparados. Cada uma tem seu próprio quarto, explicou abrindo a primeira porta. Mas se preferirem ficar juntas por enquanto, tudo bem. As 4 olharam maravilhadas para o quarto espaçoso, com sua cama king size e decoração elegante, claramente não planejada para crianças, mas ainda assim confortável. É para nós? Perguntou Lívia, incrédula. Tudo isso é para vocês agora, confirmou Olavo. Este é o seu lar. Por quanto tempo? A pergunta direta de Beatriz revelava a desconfiança natural de quem já havia sido abandonada. Olavo se ajoelhou com dificuldade, ignorando a dor em seus pulmões, para ficar no nível dos olhos das meninas. Para sempre, se quiserem. Estou trabalhando para que possam ficar legalmente, para se tornarem minhas filhas. Filhas? Repetiu Clara, a mais otimista, com um início de sorriso. Sim, filhas. Olavo sentiu algo estranho na garganta. Emoção, percebeu surpreso. Sei que sou velho e não terei muito tempo, mas quero usar o que me resta para garantir que vocês nunca mais precisem ter medo ou fome. As 4 meninas trocaram olhares, em sua comunicação silenciosa habitual. Então, sem aviso, Clara avançou e abraçou Olavo.
Foi seguida quase imediatamente por Lívia e, após uma hesitação, por Beatriz. Apenas Elisa permaneceu afastada, observando com seus grandes olhos solenes. Aquele abraço coletivo, inesperado e genuíno, atingiu Olavo como nenhum medicamento conseguira. Por um breve momento, a dor constante em seu peito pareceu diminuir, substituída por um calor que há muito não sentia. Mais tarde, em seu quarto, enquanto Cecília verificava seus sinais vitais antes de se retirar para seu próprio aposento adjacente, Olavo percebeu algo estranho. "Minha respiração está mais fácil esta noite", comentou surpreso. Cecília consultou os aparelhos com ceticismo profissional. "Seus níveis de saturação estão marginalmente melhores, mas isso pode ser apenas uma flutuação normal. Não se anime demais, Sr. Cavalcante." "Acredite, doutora, não estou me iludindo sobre minha condição", respondeu ele secamente, apenas observando uma mudança. Quando a enfermeira finalmente se retirou, Olavo permaneceu acordado, contemplando o teto de sua suíte master. Pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em negócios inacabados ou oportunidades perdidas. Seus pensamentos estavam totalmente ocupados por 4 pequenas faces idênticas e o mistério de como haviam chegado até ele naquela noite tempestuosa. O que ele não sabia era que naquele exato momento, a apenas alguns quartos de distância, as 4 meninas estavam reunidas em um único quarto, sentadas em círculo sobre o tapete macio, de mãos dadas. "Ele é o certo", sussurrou Clara. "Eu sinto isso." "Concordo", assentiu Lívia. "Ele tem dor, mas também tem amor." "Precisamos ter certeza", insistiu Beatriz, sempre cautelosa. "Observar mais." Todas olharam para Elisa, esperando sua opinião. A menina que não falava há quase um ano ergueu os olhos, e suas irmãs ofegaram em surpresa quando ela finalmente quebrou seu silêncio. "Ele é nosso pai agora", disse, com voz clara e cristalina. "E nós vamos curá-lo." Os primeiros 3 meses na mansão Cavalcante foram um turbilhão de mudanças e adaptações para todos os envolvidos. Olavo, acostumado à solidão e ao silêncio, encontrava-se agora rodeado pelo burburinho constante de 4 meninas de 8 anos. A mansão, antes um mausoléu de luxo à memória de Helena, ganhava gradualmente toques de um verdadeiro lar. Desenhos colados nas portas das geladeiras, brinquedos ocasionalmente esquecidos nos sofás caríssimos, risadas ecoando pelos corredores antes vazios. Para as gêmeas, a transição de crianças de rua para filhas de um dos homens mais ricos de Brasília era igualmente monumental. Lentamente, começavam a acreditar que não seriam abandonadas novamente. Cada dia que passava sem que fossem devolvidas ao sistema, reforçava essa confiança hesitante. No âmbito legal, Eduardo Mendonça enfrentava uma batalha hercúlea. A falta de documentação das meninas criava obstáculos aparentemente intransponíveis. O sistema brasileiro, notoriamente burocrático, não estava preparado para uma situação tão incomum. 4 crianças estrangeiras, possivelmente trazidas ilegalmente ao país, sem qualquer registro oficial, sendo adotadas por um homem solteiro de 70 anos com diagnóstico terminal. "Estamos avançando, mas lentamente", relatava Eduardo durante uma de suas visitas semanais. "Conseguimos registros provisórios com nomes baseados em declarações testemunhais. O próximo passo é o reconhecimento formal da guarda temporária." "Quanto tempo até a adoção definitiva?", perguntou Olavo, que acompanhava cada detalhe do processo com a mesma atenção que dedicara aos seus maiores empreendimentos. "Honestamente, em circunstâncias normais, anos. Com seus recursos e conexões, talvez meses. Mas Olavo..." Eduardo hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. O juiz designado para o caso já questionou sua expectativa de vida. Olavo assentiu sem surpresa. Era o argumento óbvio contra ele. Que sentido fazia permitir que um homem com poucos meses de vida adotasse 4 crianças? "Diga ao juiz que estou instituindo um fundo fiduciário irrevogável para as meninas. Mesmo que eu parta amanhã, elas terão segurança financeira vitalícia. E estou formando um conselho tutelar de confiança, pessoas que garantirão seu bem-estar após minha partida."
O que Olavo não mencionou foi que sua condição, surpreendentemente, parecia ter estabilizado nas últimas semanas. Os episódios de falta de ar extrema haviam diminuído em frequência. Ainda precisava do oxigênio suplementar, mas por períodos mais curtos. Cecília, sempre cientificamente cética, atribuía a melhora ao novo coquetel medicamentoso e a possíveis flutuações naturais da doença. Pacientes terminais frequentemente experimentam períodos de aparente melhora antes do declínio final, explicava ela clinicamente. Não devemos confundir estabilização temporária com recuperação. Mas havia algo mais acontecendo na mansão Cavalcante, algo que escapava à observação médica convencional. Todas as noites, quando a casa adormecia, 4 pequenas figuras se esgueiravam silenciosamente até o quarto do magnata. Formavam um círculo ao redor de sua cama e, de mãos dadas, permaneciam ali por exatamente 27 minutos, com Elisa sempre posicionada mais próxima à cabeceira, sua pequena mão pousada levemente sobre o peito do homem adormecido. Durante o dia, cada uma das meninas revelava sua personalidade única, florescendo sob os cuidados atentos da equipe da mansão. Beatriz demonstrava inteligência administrativa impressionante, frequentemente sentando-se no canto do escritório de Olavo, observando silenciosamente suas reuniões de negócios. Lívia revelou-se uma artista natural, transformando qualquer superfície disponível em tela para sua expressão. Clara encantava todos com seu otimismo inabalável e capacidade de fazer amizade até com os seguranças mais sisudos. E Elisa, antes completamente muda, agora falava ocasionalmente, mas apenas com suas irmãs e, surpreendentemente, com Olavo. O primeiro grande marco veio no final do 3º mês, quando as meninas foram finalmente matriculadas no Colégio Alvorada, uma das instituições educacionais mais prestigiosas de Brasília. Olavo fez questão de levá-las pessoalmente no primeiro dia, ignorando os protestos de Cecília sobre o esforço. Parado diante do portão da escola, ajustando os uniformes impecáveis das 4, ele sentiu uma emoção que nunca esperara vivenciar: o orgulho paterno. Lembrem-se, instruiu, assumindo naturalmente o papel de pai. Vocês são extraordinárias, não importa o que digam. Se alguém for maldoso, ignorem. Se precisarem de qualquer coisa, a motorista estará esperando. E eu virei pessoalmente buscá-las às 17h. E se você não estiver se sentindo bem? Perguntou Beatriz, sempre prática. Então Nelson virá, mas farei o possível para estar aqui. Foi Elisa, a mais quieta, quem surpreendeu a todos ao abraçar Olavo impulsivamente. Você vai estar bem, disse com convicção, olhando-o nos olhos com uma intensidade desconcertante. Nós estamos cuidando de você. A frase dita com tanta certeza infantil ficou ecoando na mente de Olavo enquanto ele retornava à mansão. Nós estamos cuidando de você. O que exatamente ela queria dizer? No 4º mês, veio a primeira grande reviravolta. Durante um exame de rotina no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, o pneumologista Dr. Maurício Vasconcelos observava as novas imagens com uma expressão de perplexidade que alarmou Cecília. Há algo errado? Perguntou ela, que acompanhava todos os exames do paciente. Não exatamente errado, respondeu o médico ajustando os óculos. Na verdade, é o oposto. A fibrose parece ter estabilizado. Isso é possível? Pensei que fosse uma condição degenerativa irreversível. É irreversível, confirmou o médico, ainda estudando as imagens. Por isso estou confuso. Comparando com os exames de 4 meses atrás, eu esperaria ver uma progressão significativa das lesões pulmonares. No entanto, não apenas não houve progressão, como algumas áreas parecem mostrar sinais mínimos de regeneração tecidual. Isso é impossível, afirmou Cecília categoricamente. Concordo, assentiu o especialista. O que sugere que talvez o diagnóstico inicial estivesse equivocado ou que estamos diante de uma anomalia médica extremamente rara. Quando Olavo recebeu a notícia, sua reação surpreendeu Cecília. Em vez da esperança eufórica que ela esperava, ele demonstrou uma aceitação calma, quase como se já soubesse. As meninas, disse simplesmente, é por causa delas. Senhor Cavalcante, com todo respeito, isso é ciência, não superstição,
rebateu Cecília. Coincidências temporais não implicam causalidade. Olavo apenas sorriu, um sorriso que carregava décadas de sabedoria acumulada. Existem mais coisas entre o céu e a terra, doutora, do que sonha a sua medicina. Naquela mesma noite, enquanto jantavam no amplo salão da mansão, agora com cadeiras adaptadas para as meninas alcançarem confortavelmente a mesa, Olavo recebeu uma ligação que mudaria drasticamente o curso dos acontecimentos. Tio, precisamos conversar. A voz de Renato Cavalcante pingava falsa preocupação. Estou ouvindo rumores muito perturbadores. Algo sobre 4 crianças vivendo na mansão? Pessoas estão dizendo que você está adotando? Não são rumores, Renato, respondeu Olavo calmamente. É verdade. Estou no processo de adoção de 4 meninas. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas carregado. Tio, você está em condições de tomar esse tipo de decisão? Quero dizer, com sua saúde fragilizada... Minha saúde está surpreendentemente bem, obrigado por perguntar, cortou Olavo secamente. E sim, estou em plenas faculdades mentais para decidir como usar meu tempo restante e meus recursos. Claro, claro, apressou-se Renato. Só estou preocupado com você. E sendo sincero, com o patrimônio da família. Estas crianças, elas teriam direito à herança Cavalcante? Aí estava, o verdadeiro motivo da ligação. Olavo sentiu o velho desgosto pelo sobrinho ressurgir com força total. Venha jantar conosco amanhã, convidou, mantendo a voz neutra. Conheça suas novas primas. Depois conversamos sobre patrimônio. Após desligar, Olavo encontrou 4 pares de olhos azuis, observando-o atentamente. Ele não gosta de nós, afirmou Beatriz. Não como pergunta, mas como constatação. Ele nem conhece vocês ainda, respondeu Olavo diplomaticamente. Mas já não gosta, insistiu a menina. Porque pensa que vamos tirar algo dele. A perspicácia da observação surpreendeu Olavo. Você entende bastante sobre adultos para alguém tão jovem. Tivemos que aprender rápido, respondeu Beatriz simplesmente. No dia seguinte, a mansão foi palco de um dos jantares mais tensos de sua história. Renato Cavalcante, aos 45 anos, mantinha a aparência de playboy que nunca precisou trabalhar um dia na vida. Chegou dirigindo seu Porsche último modelo, vestindo traje italiano feito sob medida e exalando um perfume caro forte o suficiente para Olavo sentir mesmo com sua capacidade respiratória reduzida. Então estas são as felizardas, comentou Renato, examinando as 4 meninas que estavam formalmente vestidas e comportadamente sentadas na sala de estar. Estas são minhas filhas, corrigiu Olavo firmemente. Beatriz, Lívia, Clara e Elisa. Meninas, este é meu sobrinho Renato. As gêmeas cumprimentaram educadamente, com aquela formalidade ligeiramente estranha de crianças que aprenderam etiqueta tarde na vida. Renato mal disfarçava seu desconforto, especialmente quando seus olhos pousavam em Elisa, que o encarava com uma intensidade perturbadora. Durante o jantar, o sobrinho tentou manter uma fachada de interesse. E como vocês chegaram ao Brasil? Perguntou com falsa casualidade. Isso está sendo investigado, interveio Olavo antes que as meninas pudessem responder. Suspeitamos de uma rede de tráfico internacional. Fascinante, murmurou Renato, cortando meticulosamente seu filé mignon. E imagino que não haja pais biológicos procurando por elas. Nossos pais morreram em Odessa, respondeu Beatriz diretamente, usando a palavra faleceram, em português perfeito, aprendido com impressionante rapidez. Nossa avó cuidou de nós até ela também partir. Depois vieram as pessoas ruins. Um silêncio desconfortável seguiu-se à declaração. Olavo notou como as 4 meninas instintivamente se aproximaram, como se formando uma barreira protetora. Que comovente, comentou Renato, sem conseguir esconder completamente o sarcasmo. E agora meu generoso tio as salvou. Na verdade, interveio Clara, com seu otimismo habitual, acho que nós o salvamos também. O comentário inocente provocou um franzir de sobrancelhas em Renato. Como assim? Ele estava muito doente quando nos encontrou, explicou Clara. Agora está melhorando. Melhorando? Renato olhou para o tio com desconfiança. Pensei que seu quadro fosse terminal.
Houve uma estabilização inesperada, admitiu Olavo. Os médicos estão perplexos. Milagres acontecem, não é? O tom de Renato deixava claro que não acreditava em milagres, apenas em esquemas e manipulações. Após o jantar, enquanto as meninas se retiravam para seus quartos acompanhadas por Dona Zuleide, Renato finalmente revelou o verdadeiro propósito de sua visita. Tio, vamos ser diretos, disse, servindo-se generosamente do uísque raro da coleção de Olavo. Esta história toda é insanidade. Você, um homem de 70 anos com uma doença terminal, adotando 4 crianças de uma só vez? O conselho está em polvorosa. Os acionistas estão nervosos. Há rumores de que você está senil. Os acionistas deveriam se preocupar com os resultados trimestrais, que nunca estiveram melhores, rebateu Olavo friamente. Quanto à minha sanidade, tenho laudos dos melhores especialistas do país atestando minha plena capacidade mental. Mesmo assim, tio, insistiu Renato, abandonando a pretensão de respeito. Você está jogando fora o patrimônio Cavalcante, nossa herança familiar. Nossa? Olavo ergueu uma sobrancelha. Que parte desse patrimônio você ajudou a construir exatamente, Renato? Qual projeto você liderou? Qual negociação você fechou? O rosto do sobrinho enrubesceu de raiva. Sou um Cavalcante, o único herdeiro de sangue que resta. Sangue, repetiu Olavo pensativamente. Sabe o que aprendi nestes 70 anos, Renato? Que família não é sobre sangue. É sobre amor, lealdade, valores compartilhados. Coisas que você nunca entendeu. Você vai se arrepender, ameaçou Renato, levantando-se abruptamente. Vou contestar judicialmente essa palhaçada. Vou provar que você está mentalmente incapacitado. Você é livre para tentar, respondeu Olavo calmamente. Mas antes deixe-me esclarecer algo. Independentemente do resultado da adoção, já reescrevi meu testamento. A maior parte de minha fortuna pessoal irá para a recém-criada Fundação Helena Cavalcante, dedicada a crianças abandonadas. Você receberá uma mesada vitalícia, generosa, mas não suficiente para manter seu estilo de vida atual. Isso não mudará, não importa quantos advogados você contrate. A expressão de choque e traição no rosto de Renato seria cômica, não fosse pela raiva genuína que a seguiu. Você não pode fazer isso, eu sou seu herdeiro. Já está feito, respondeu Olavo simplesmente. Assinado, registrado e à prova de contestações. Sugiro que comece a procurar um emprego, sobrinho. Depois que Renato saiu furioso, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer os cristais da sala, Olavo permaneceu sentado em silêncio, contemplando a lareira. Não se surpreendeu quando percebeu 4 pequenas figuras paradas na entrada da sala. Ele é uma pessoa má? Perguntou Clara, sempre direta. Olavo considerou a pergunta seriamente. Não necessariamente mau, apenas perdido. Mimado por muito tempo. Nunca teve que lutar por nada. Ele vai tentar nos machucar, afirmou Beatriz, não como temor, mas como análise estratégica. Não permitirei isso, garantiu Olavo. Vocês estão seguras aqui. As 4 trocaram olhares em sua comunicação silenciosa habitual. Então, para sua surpresa, Elisa se aproximou e tocou sua mão. Nós também não deixaremos ele machucar você, disse com seriedade além de sua idade. Quando as meninas finalmente se retiraram para dormir, Olavo ficou pensando naquela promessa estranha. Havia algo nessas crianças, uma sabedoria antiga, uma conexão que desafiava explicações. Às vezes, observando-as, tinha a impressão de que não eram realmente crianças, mas seres muito mais complexos, apenas habitando corpos infantis. Naquela noite, embora não soubesse, seu sono foi mais uma vez vigiado por 4 guardiãs silenciosas, cujas mãos unidas formavam um círculo de proteção ao redor de seu leito. E no centro desse círculo, a fibrose que consumia seus pulmões continuava a recuar, contrariando todas as leis da medicina moderna. O 5º mês trouxe a primeira grande crise. A ameaça de Renato de contestar judicialmente a sanidade do tio materializou-se em uma ação legal impecavelmente elaborada por um dos escritórios de advocacia mais prestigiosos de Brasília. O documento solicitava uma avaliação psiquiátrica compulsória de Olavo e a suspensão temporária de seu poder de decisão,
sobre assuntos patrimoniais e pessoais, incluindo o processo de adoção em andamento. É uma estratégia agressiva, mas esperta, admitiu Eduardo, analisando os documentos em uma reunião de emergência. Ele está apostando que o simples fato de um homem de 70 anos, com um diagnóstico terminal, querer adotar 4 crianças de uma só vez, já sugere instabilidade mental. Olavo mantinha-se surpreendentemente calmo, sentado em sua poltrona favorita no escritório da mansão. Ao seu lado, Beatriz observava tudo com intensidade, tendo naturalmente assumido o papel de sua assistente não oficial. Nas últimas semanas, Olavo começara a incluí-la em reuniões simples, impressionado com sua compreensão intuitiva de assuntos complexos. "Quais são nossas opções?" perguntou ele, trocando um olhar cúmplice com a menina. "Podemos contra-atacar com nossa própria bateria de especialistas", sugeriu Eduardo. "Temos os laudos médicos recentes mostrando a estabilização surpreendente da sua condição. Isso enfraquece o argumento de decisões desesperadas de um homem terminal." "Faça isso", concordou Olavo, "e quero um dossiê completo sobre a situação financeira atual de Renato. Pelo que soube, ele está com sérios problemas após alguns investimentos desastrosos." A menção aos problemas financeiros do sobrinho chamou a atenção de Beatriz. "Ele está sem dinheiro?" perguntou diretamente. Olavo assentiu. Aparentemente fez apostas arriscadas no mercado imobiliário e perdeu muito. Isso explica parcialmente sua reação exagerada. "Então, não é só maldade", concluiu Beatriz pensativamente. "É desespero." Eduardo olhou admirado para a menina de 8 anos, que analisava a situação com a perspicácia de um adulto experiente. "Exatamente", confirmou. "O que torna a situação mais volátil, mas também nos dá potencial vantagem estratégica." Enquanto a batalha legal se intensificava nos bastidores, a vida na mansão Cavalcante seguia seu novo ritmo. As meninas se adaptavam bem à escola, embora a princípio tivessem enfrentado a curiosidade às vezes cruel das outras crianças. Sua condição de quádruplas idênticas já as tornava objeto de fascínio. O fato de serem adotadas por um dos homens mais ricos e poderosos de Brasília amplificava ainda mais o interesse. Lívia canalizava suas emoções através da arte, transformando uma das salas de estar menos utilizadas em um ateliê improvisado, com a bênção entusiasmada de Olavo. Suas pinturas, surpreendentemente maduras para sua idade, retratavam frequentemente paisagens de um lugar que nunca havia visitado, ao menos não nesta vida, com montanhas distantes e campos de girassóis sob céus tempestuosos. Clara assumiu o papel de embaixadora social da família, fazendo amizade com facilidade, tanto na escola quanto com o staff da mansão. Sua personalidade solar tinha o dom de quebrar barreiras, e até mesmo os seguranças mais sérios derretiam-se com seu sorriso genuíno. Elisa, ainda a mais reservada das 4, desenvolveu um interesse peculiar pela biblioteca médica de Olavo. Frequentemente, era encontrada estudando grossos tomos de medicina, especialmente os relacionados a doenças pulmonares e cardíacas. Quando questionada sobre esse interesse em comum, respondia simplesmente: "Preciso entender como funciona para poder consertar." Foi durante o 6º mês que ocorreu o evento que mudaria tudo. Em uma manhã de sábado ensolarada, as meninas haviam convencido Olavo a levá-las ao parque da cidade, o imenso pulmão verde de Brasília. Cecília protestara veementemente contra o passeio, citando riscos de exposição a germes, poluição e esforço físico excessivo. Mas Olavo, que vinha se sentindo progressivamente melhor, insistiu em satisfazer o desejo das filhas. O dia transcorria perfeitamente. Sentado em um banco confortável sob a sombra generosa de um ipê, Olavo observava as 4 correrem e brincarem como crianças normais, algo que raramente se permitiam na formalidade da mansão. Havia uma alegria pura em seus movimentos, uma liberdade que contrastava com a postura autocontrolada que normalmente mantinham. Foi então que aconteceu. Um grupo de ciclistas passou em alta velocidade perto de onde Elisa estava abaixada, examinando um pequeno besouro. Um deles gritou um aviso tardio, e a menina, assustada, caiu para trás diretamente no caminho de outro ciclista. Sem pensar,
Olavo se lançou para a frente com uma velocidade surpreendente para alguém de sua idade e condição. Conseguiu puxar Elisa para fora do caminho, mas o esforço súbito foi demais para seus pulmões comprometidos. Uma dor lancinante atravessou seu peito, e o mundo ao seu redor começou a escurecer nas bordas. Papai! O grito de Elisa penetrou a névoa de dor que o envolvia. Era a primeira vez que qualquer uma delas o chamava assim. Seus joelhos cederam, e ele caiu pesadamente no gramado. Imediatamente as 4 meninas o cercaram, seus rostos idênticos contorcidos em expressões de pânico. Ele tentou dizer que estava bem, que só precisava de um momento para recuperar o fôlego, mas nenhuma palavra saiu. O último que viu antes de perder a consciência foram 4 pares de olhos azuis, determinados e focados, enquanto pequenas mãos se juntavam sobre seu peito. Quando Olavo acordou, estava em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês. Monitores apitavam ao seu redor, e tubos e fios conectavam seu corpo a diversas máquinas. Cecília estava ao seu lado, o rosto pálido de preocupação. "O que aconteceu?" perguntou surpreso com a fraqueza de sua própria voz. "Você sofreu uma parada cardíaca", respondeu a enfermeira, verificando seus sinais vitais. Clinicamente, esteve morto por 52 segundos. A notícia deveria tê-lo chocado mais, mas estranhamente sentia-se calmo. "As meninas? Estão na sala de espera com Dona Zuleide. Estão bem, apenas assustadas. Quero vê-las." "Impossível agora. Você precisa de observação constante nas próximas 24 horas, no mínimo." A porta se abriu e o Dr. Vasconcelos entrou, acompanhado por 2 outros especialistas. Seus rostos carregavam aquela expressão médica cuidadosamente neutra que Olavo conhecia bem, a máscara profissional que esconde perplexidade. "Senhor Cavalcante", começou o médico consultando uma prancheta. "O senhor nos deu um grande susto." "Estou morto novamente, doutor?" brincou Olavo fracamente. O médico não sorriu. "Na verdade, estamos tentando entender exatamente o que aconteceu. Seus exames mostram algo incomum." "Incomum como?" "Sua fibrose pulmonar, a condição degenerativa e irreversível que o senhor tem, está mostrando sinais claros de regeneração tecidual. Não apenas estabilização, como havíamos notado anteriormente, mas regeneração ativa." "Isso é possível?" perguntou Olavo, embora já suspeitasse da resposta. "Cientificamente falando, não", admitiu o médico. "É por isso que estamos perplexos. Também há outro fator intrigante. Quando o senhor foi trazido para a emergência, testemunhas relataram que as 4 meninas se recusaram a se afastar, formando um círculo ao redor do senhor e..." Ele hesitou, claramente desconfortável. "E?" pressionou Olavo, e aparentemente colocando as mãos sobre seu peito. "Os paramédicos relataram que tiveram dificuldade em afastá-las, e que quando finalmente conseguiram, seu coração havia voltado a bater espontaneamente, sem desfibrilação." Olavo fechou os olhos, absorvendo a informação. Então, não era imaginação sua. As visitas noturnas, o toque suave no peito, a melhora constante em sua condição. "Doutor", disse finalmente, "acredito que precisamos considerar a possibilidade de que nem tudo no universo pode ser explicado pela ciência moderna." O médico trocou olhares desconfortáveis com seus colegas. "Senhor Cavalcante, como cientista, não posso endossar explicações sobrenaturais. Mas como médico, que já viu muitas coisas inexplicáveis em 40 anos de profissão, digamos que mantenho a mente aberta." Quando finalmente permitiram que as meninas o visitassem, no dia seguinte, Olavo notou como pareciam simultaneamente aliviadas e exaustas. Havia olheiras sob os olhos azuis idênticos e uma palidez incomum em suas faces normalmente rosadas. "Vocês estão bem?" perguntou preocupado. "Nós estamos bem", respondeu Beatriz no papel habitual de porta-voz. "O importante é que você está melhor." Elisa, que raramente iniciava contato físico, aproximou-se da cama e tocou sua mão hesitantemente. "Desculpe, papai. Foi minha culpa." "Não, querida", assegurou Olavo, apertando gentilmente os dedinhos dela. "Foi um acidente e eu faria tudo de novo para proteger você. É o que pais fazem." Algo nas palavras simples,
pareceu tocar profundamente as quatro. Seus olhos se encheram de lágrimas simultaneamente, como se compartilhassem não apenas aparência física, mas também emoções. Mas vocês precisam me explicar uma coisa, continuou Olavo, mantendo a voz leve, apesar da seriedade do assunto. Os médicos estão muito confusos com minha recuperação. Eles dizem que é cientificamente impossível. Vocês sabem algo sobre isso? As quatro trocaram olhares, sua comunicação silenciosa em ação. Finalmente foi Elisa quem respondeu. Nossa avó na Ucrânia nos ensinou. Ela dizia que tínhamos um dom especial por sermos quatro partes de uma única alma. Quando unimos nossas mãos e corações, podemos curar. É por isso que aquelas pessoas queriam nos levar, acrescentou Lívia. Elas descobriram o que podíamos fazer. Mas só funciona quando realmente amamos a pessoa, explicou Clara. E quando a pessoa tem amor dentro dela? Olavo absorveu a informação que, em qualquer outro contexto, pareceria fantasia infantil ou delírio. Mas depois do que vivenciara nos últimos meses, depois de sentir a morte e retornar, por isso vocês vêm ao meu quarto todas as noites, concluiu não como pergunta, mas como constatação. Beatriz assentiu, séria. 27 minutos é o tempo ideal. Menos não é suficiente, mais nos enfraquece demais. E vocês têm feito isso todas as noites? Por meses? A ideia de que 4 crianças de 8 anos estavam sistematicamente sacrificando seu descanso para curá-lo o comoveu profundamente. Você nos salvou, respondeu Beatriz simplesmente. Estamos apenas retribuindo. Naquele momento, algo se solidificou no coração de Olavo Cavalcanti. A certeza absoluta de que estas não eram apenas crianças que estava adotando. Eram milagres que haviam entrado em sua vida exatamente quando mais precisava. Não apenas para salvar seu corpo, mas principalmente sua alma. Obrigado, disse, a voz embargada de emoção. Mas a partir de agora, precisamos estabelecer alguns limites. Vocês são crianças e precisam dormir adequadamente. Uma vez por semana é o suficiente. Mas sua cura não estará completa, protestou Clara. Então levaremos mais tempo, respondeu ele com firmeza paternal que nunca imaginara possuir. Não quero que sacrifiquem sua saúde pela minha. As 4 sorriram simultaneamente, como se esta fosse exatamente a resposta que esperavam. A confirmação final de que haviam escolhido corretamente. Enquanto isso, no corredor do hospital, Eduardo Mendonça recebia notícias que transformariam o rumo da batalha legal. O investigador particular contratado para verificar a situação financeira de Renato havia descoberto muito mais que problemas de investimento. Ele está envolvido até o pescoço com agiotas, relatou o investigador discretamente. Aparentemente, perdeu não apenas o próprio dinheiro, mas também fundos que administrava para terceiros. Há indícios de apropriação indébita e falsificação de documentos. Isto muda tudo, murmurou Eduardo, já reformulando mentalmente sua estratégia. Quando compartilhou as descobertas com Olavo, mais tarde naquele dia, o magnata apenas balançou a cabeça tristemente. Use a informação como alavanca para que ele retire o processo questionando minha sanidade, instruiu. Mas não destrua a vida dele. Ofereça uma saída. Uma saída? Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Depois de tudo que ele tentou fazer, Olavo olhou pela janela do hospital, onde o céu de Brasília exibia seu característico azul intenso, o mesmo tom dos olhos de suas filhas. As pessoas merecem segundas chances, Eduardo. Eu recebi a minha, não é justo negar a dele. O advogado estudou seu cliente com novo respeito. Algo havia mudado profundamente em Olavo Cavalcanti. O empresário implacável que construíra um império tinha agora uma suavidade nos olhos, uma compaixão que nunca demonstrara antes. Como quiser, concordou finalmente. Qual é sua proposta? Ofereça um cargo na Fundação Helena. Salário decente, benefícios, mas supervisão rigorosa. Longe de qualquer contato com finanças, pelo menos inicialmente. E cancele suas dívidas, desde que ele concorde em buscar ajuda para seu problema com jogos. Ele pode recusar. Então será a escolha dele, respondeu Olavo serenamente. Não podemos salvar quem não quer ser salvo. 3 dias depois, Olavo retornou à mansão,
recebido com uma festa surpresa organizada pelas meninas com a ajuda de Dona Zuleide. A casa estava decorada com desenhos feitos por Lívia e um bolo enorme, ligeiramente torto, evidência de que pequenas mãos haviam participado de sua confecção, o esperava na sala de jantar, enquanto observava suas filhas cantando desafinadamente "Parabéns a você". Não por seu aniversário, mas por estar renascido, como explicou Clara. Olavo sentiu uma plenitude que jamais imaginara possível. A mansão, antes um mausoléu à memória de Helena, pulsava agora com vida e propósito. Naquela noite, após as meninas finalmente adormecerem, exaustas pela excitação do dia, Olavo sentou-se sozinho na varanda, contemplando o céu estrelado sobre Brasília. Não pôde deixar de se perguntar se Helena, de algum lugar além desta vida, havia de alguma forma orquestrado tudo isso. O encontro na tempestade, as 4 meninas com seus dons extraordinários, sua própria sobrevivência impossível. "Obrigado", sussurrou para as estrelas, não sabendo exatamente a quem dirigia sua gratidão. Se a Helena, ao universo, ou às 4 pequenas milagreiras que dormiam sob seu teto. Talvez a todos eles, simultaneamente. O que ele sabia com certeza era que, depois de décadas construindo um império material, finalmente entendera o que realmente importava: o império do coração. E este, diferente dos arranha-céus e conglomerados que levavam seu nome, continuaria vivo muito depois que ele partisse, através das 4 extraordinárias filhas que o destino lhe concedera naquela noite tempestuosa. Os 4 anos seguintes foram de transformação profunda tanto para Olavo quanto para suas filhas. A mansão Cavalcante, antes um monumento à riqueza e ao isolamento, tornou-se um lar vibrante, preenchido com o som de risadas, discussões animadas e, ocasionalmente, pequenas discussões típicas entre irmãs que, apesar de idênticas na aparência, desenvolviam personalidades cada vez mais distintas. A Fundação Helena Cavalcante floresceu sob a liderança renovada de seu fundador. O que começara como um projeto para garantir o futuro das 4 meninas expandiu-se para uma organização modelo no atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade. As primeiras 3 casas-lares foram inauguradas em Brasília, seguindo um conceito revolucionário para os padrões brasileiros. Pequenas unidades que simulavam lares reais, não instituições, cada uma abrigando no máximo 8 crianças sob os cuidados de pais sociais cuidadosamente selecionados e treinados. As próprias meninas participavam ativamente no planejamento dessas casas, insistindo em detalhes que revelariam muito sobre suas experiências anteriores. Cada criança precisa ter uma porta que feche por dentro para se sentir segura, explicava Beatriz com seriedade. Uma janela grande para entrar bastante sol, acrescentava Lívia. Um jardim onde possam plantar coisas vivas, sugeria Clara. E cobertores macios, muitos cobertores, completava Elisa. Renato Cavalcante, surpreendentemente, aceitou a oferta do tio. Começou na fundação em uma posição modesta, coordenando projetos logísticos sem acesso a recursos financeiros. Para espanto de todos, especialmente dele próprio, descobriu uma vocação genuína no trabalho social. O homem que antes vivia apenas para acumular riqueza e status encontrou significado em ajudar crianças que refletiam sua própria carência emocional, embora nunca tivesse enfrentado privações materiais. Ele está mudando, observou Beatriz durante um jantar de domingo, observando Renato interagir com algumas crianças durante um evento da fundação. Tem mais luz nos olhos agora. Pessoas podem mudar quando encontram propósito, respondeu Olavo, orgulhoso da perspicácia da filha, agora com 12 anos. Foi o que aconteceu comigo. No âmbito médico, o caso de Olavo Cavalcante tornara-se objeto de estudo em círculos restritos. A comunidade científica oficial atribuía sua recuperação a um erro diagnóstico inicial ou a uma variante atípica da doença, mas os médicos que o acompanhavam de perto sabiam que algo inexplicável havia ocorrido. A fibrose pulmonar, uma condição degenerativa e irreversível, mostrara não apenas estabilização, mas regressão significativa. Doutor Vasconcelos, que continuava como seu pneumologista principal,
havia desenvolvido uma amizade genuína com Olavo e especialmente com Elisa, cuja compreensão intuitiva de medicina frequentemente o deixava atônito. Ela fala sobre processos celulares complexos, como se estivesse descrevendo o tempo. Comentou certa vez, após uma consulta onde a menina havia calmamente explicado por que determinado medicamento não funcionaria para seu pai. Não consigo entender como uma criança sem educação formal em medicina pode compreender conceitos que médicos levam anos para assimilar. Olavo apenas sorriu, acostumado às habilidades extraordinárias de suas filhas. Além de seu dom compartilhado de cura, cada uma desenvolvia talentos individuais impressionantes. Beatriz, a estrategista natural, acompanhava Olavo em reuniões empresariais cada vez mais frequentemente, absorvendo complexas negociações com facilidade desconcertante. Aos 12 anos, já demonstrava compreensão intuitiva de mercados financeiros que deixava executivos experientes boquiabertos. Lívia transformara um dos salões da mansão em um ateliê completo, produzindo obras que galerias de arte já começavam a disputar, apesar de sua pouca idade. Suas pinturas, carregadas de simbolismo e emoção, frequentemente retratavam paisagens que nunca havia visto fisicamente. Campos de girassóis sob céus tempestuosos, montanhas distantes cobertas de neve, florestas antigas banhadas em luz dourada. Clara, com seu dom natural para conexões humanas, tornara-se o coração pulsante da fundação. Conhecia pelo nome cada criança atendida, seus históricos, seus sonhos. Sua capacidade de acalmar crianças traumatizadas era quase mágica, como se pudesse sentir e absorver suas dores. E Elisa, antes tão silenciosa, agora falava com crescente confiança, especialmente sobre medicina. Seus cadernos de anotações, preenchidos com diagramas anatômicos precisos e teorias de cura alternativa, fascinavam e desconcertavam os especialistas que ocasionalmente os examinavam. O ritual de cura continuava, embora agora limitado a uma sessão semanal, conforme a insistência de Olavo. Toda sexta-feira à noite, as 4 formavam seu círculo ao redor da cama do pai, mantendo a tradição que havia começado como medida de sobrevivência e se transformado em uma cerimônia sagrada de conexão familiar. Foi durante o 5º ano após o encontro na tempestade que a Fundação Helena Cavalcante enfrentou seu maior desafio. Uma proposta de lei que dificultaria processos de adoção por pessoas solteiras ameaçava não apenas o modelo das casas-lares, mas potencialmente a própria situação legal das 4 meninas. É claramente direcionado contra nós, analisou Eduardo durante uma reunião de emergência. Os patrocinadores do projeto têm conexões com grupos conservadores que desaprovam seu estilo de vida, Olavo. Um homem solteiro criando 4 meninas. O que podemos fazer? Perguntou Olavo, agora com 75 anos, mas com a vitalidade de alguém décadas mais jovem. Precisamos de uma campanha pública, sugeriu Beatriz imediatamente. Mostrar os resultados positivos da fundação. Usar dados concretos para provar que nosso modelo funciona. E histórias pessoais, acrescentou Clara. Números são importantes, mas as pessoas se conectam com histórias, rostos, emoções reais. Olavo observava com orgulho suas filhas assumindo naturalmente papéis de liderança, apesar da pouca idade. Concordo com ambas. Eduardo, mobilize nossa equipe de relações públicas. Vamos organizar visitas às casas-lares para jornalistas, políticos e formadores de opinião. E quanto à audiência pública na Câmara? Perguntou o advogado. Está marcada para a próxima semana. Estarei lá, afirmou Olavo, e levarei minhas filhas. A notícia